Olá, estamos aqui mais uma vez para outro ciclo de palestras da área de neurociências para entendermos um pouquinho melhor como se desenrola todo esse neurodesenvolvimento, o crescimento das nossas crianças e como isso pode interferir, influenciar, nos processos de ensino e aprendizagem. Então é de fundamental importância que a gente consiga compreender com um pouco mais de clareza o que significa o termo tão mencionado, tão falado e aclamado na sociedade, que é a estimulação precoce, em particular, quando a gente fala dos primeiros 1000 dias de vida. Gostaria aqui de pontuar, algumas pessoas podem não conhecer essa classificação dos primeiros 1000 dias de vida. Ela contempla desde a concepção, ou seja, o período gestacional, até os 2 primeiros anos de vida da criança depois do nascimento. Então nós temos ali mais ou menos 270 dias de gestação, com 730 dias, mais ou menos, de vida fora do útero. Então até os 2 anos de idade da criança, contando do momento da concepção em diante, a gente tem os primeiros 1000 dias de vida. Muitos pesquisadores, ali da Universidade Federal de Pelotas, de Pernambuco, pessoal da Unifesp, grandes pesquisadores nessa área da pediatria no nosso país, costumam mencionar esses primeiros 1000 dias como os 1000 dias de oportunidade. A valorização desse período na vida de um ser humano, ela se traduz em muitos, mas muitos trabalhos científicos que vêm comprovando uma série de alterações futuras, caso a gente não tenha uma atenção especial com esta fase tão particular, tá? Vamos então lembrar um pouquinho de alguns conceitos que o nosso curso de neuropsicopedagogia ele traz para os nossos alunos, No nosso curso você vai aprender que desde a concepção, a união do gameta materno, e paterno, começa a ter uma alteração ali muito rápida. Imagina, gente, que a gente vai sair de 2 células invisíveis e em 1000 dias, ou até os 2 anos de idade, seremos um ser com mais ou menos ali uns, dependendo do tamanho, até uns 10, 12, 13 quilos. Realmente é uma taxa de crescimento gigantesca. Fora isso, é um momento de desenvolvimento neuronal impressionante, principalmente no que tange às sinapses nos primeiros 2 anos de vida, tá? Então a gente tem que ter em mente que o desenvolvimento desse sistema nervoso central, ele já se inicia ali no iniciozinho bem precoce, que é com com 18 dias de vida intrauterina. Então a gente tem ali o início, na embriogênese, da formação do sistema nervoso. Isso vai se desenrolar até que a gente se torne adulto, É uma fase em que teremos uma explosão neuronal e uma explosão de contatos sinápticos. Principalmente após o nascimento, as células neuronais, elas vão se comunicar absurdamente umas com as outras. A gente sabe que um bebê nasce ali mais ou menos com 300 bilhões de neurônios e que cada um desses neurônios é capaz de se conectar com outras 10.000 células neuronais. Então temos aí uma capacidade de formação de conexões e de comunicação na ordem de trilhões, tendendo ao infinito, Isso tudo dentro de um sistema plástico que pode fazer e desfazer de acordo com os estímulos externos aqui do meio, tá? O que a gente tem que ter claro quando fala sobre a estimulação precoce é que uma criança, ao nascer, ela vai sofrer a influência do meio externo. Então é uma oportunidade para os pais, para os
educadores, ou quem está mais próximo ali daquela criança, fazer um alicerce muito sólido para que ela tenha robustez na sua vida adulta, no seu desenvolvimento intelectual, assim que começarem as atividades dentro da escola, né? Então, qualquer sinal de atraso, ele precisa ser percebido, seja na fala, seja na coordenação motora, para que a gente, dentro deste período, consiga minimizar o impacto desta alteração, tá? Depois dos 2 anos de idade, obviamente, toda intervenção para que a criança possa se desenvolver mais e melhor, ela vai surtir efeito, mas esse efeito, ele é muito mais intenso, ele é muito mais rápido e ele é muito mais, ele fica mais consolidado quando é feito antes dos 2 anos de idade. Então existem janelas, que são as janelas de oportunidade, nesse período, por exemplo, que é de andar, falar, está tudo dentro dessa janela até os 2 anos de idade. E que se neste acompanhamento, desses primeiros 1000 dias de vida, nós consigamos observar alguma distorção, é a fase ideal para intervenção. A estimulação precoce, ela não pode ser confundida com um grande aparato de tecnologia, fazer com que essa criança já comece a ler e escrever, colocar uma criança antes dos seus 2 anos de idade, né, já para escutar palestras e teorias de física quântica, para que ela possa começar a tentar aprender a ler e escrever, conhecer alfabeto. A gente está falando de coisas que são muito mais simples, tá? Andar, rolar, como esses desenhos aqui vêm mostrando para a gente, né? Fazer com que essa criança brinque com tinta, fazer com que essa criança conheça novas texturas, mexa com barro, fazer com que ela crie os brinquedos dela, para que ela possa brincar com eles, deixar um ambiente livre, porém seguro, onde pode ser explorado ao bel prazer da criança. Isso ativará e muito as conexões sinápticas de todas as regiões cerebrais e vai estimular muito o desenvolvimento da coordenação motora e do planejamento, né? Fazendo com que esse jogo entre o desenvolvimento das questões psíquicas e motoras esteja muito alinhado. Então eu tenho um bom desenvolvimento psicomotor dessa forma. A alimentação é fundamental para essa época, já desde a gestação. Nós temos ali um monte de estudos. Se você entrar no PubMed, que eu costumo indicar para os alunos, né? É em inglês, mas você faz ali suas pesquisas. Hoje o Google Tradutor já deixa todo mundo poliglota, não é nem bilíngue mais. Você pode conseguir traduzir textos de qualquer língua quase, e ele vem com uma coerência bacana até. Então, para quem tem dificuldade com a língua inglesa, você pode usar o Google Tradutor, põe lá a sentença que você quer pesquisar, pega essa cópia em inglês, cola no PubMed. O PubMed vai trazer um caminhão de trabalhos científicos. E especificamente quando a gente fala dos primeiros 1000 dias e fala sobre o aleitamento materno, é de fundamental importância que a gente entenda que isso realmente ajuda e ajuda muito essa criança no seu decorrer de vida. Não é só para o desenvolvimento enquanto criança, e sim para tudo que ela vai ser ou sofrerá enquanto adulto. Então são muitos os trabalhos que mostram que crianças que não tiveram a oportunidade, não é por falta de vontade, muitas vezes, de uma mãe, que ela não amamenta, né? Mas não teve oportunidade de se amamentar pelo menos até o sexto mês de vida, exclusivamente ali essa alimentação deveria ser com leite materno, é o que orienta a Organização Mundial de Saúde, né? Então, já tem alimento introduzido e leite em pó, ou papinha, ou qualquer outra coisa para substituir. A gente tem que estas crianças, ao longo da sua vida, acabam acumulando mais gordura. Muitos experimentos também são feitos com roedores e respeita também essa mesma conclusão. E é uma gordura aumentada, principalmente uma gordura visceral, que em alguns casos, em alguns estudos, chegou a mostrar 300% a mais de gordura visceral em grupos que não estavam alimentados ou não foram alimentados exclusivamente com leite materno nessa primeira fase, contra os grupos que foram alimentados com esse leite materno.
mostrando que há uma distorção, principalmente num hormônio chamado leptina, que deveria trazer para a gente a saciedade. E quem não tem o aleitamento materno, quem está nesse grupo, tende a ter uma resistência à leptina. E essa leptina, mesmo produzido em maior quantidade e tendo mais circulação desse hormônio no sangue, existe uma resistência à ação da leptina no seu organismo. E você não se sente saciado. Então come mais e principalmente sente mais apetite ou fica mais aguçado por comidas que são mais calóricas. Esses estudos mostram que quando o leite materno não é o alimento exclusivo nos 6 primeiros meses, as crianças ou esses roedores chegam a ter uma ingestão de 50% a mais de calorias do que o necessário, de açúcares, conservantes, outros compostos que estão nessa alimentação, né, que tenta substituir o leite materno. Isso pode impactar também, né, se, obviamente, após, né, essa fase do leite materno, ainda assim a nutrição for de baixa qualidade, né, então favorecendo sempre os alimentos ultraprocessados, que são esses, né, com muita taxa de conservante, adição de gordura hidrogenada, adição de açúcares, conservantes e por aí vai, os biscoitos, os achocolatados, né? Então esses ultraprocessados, enlatados e tudo, se a sua dieta é predominantemente feita com esse tipo de alimento, você desfavorece, por exemplo, a atividade elétrica cerebral, ao desempenho de memória, inteligência e criatividade. Isso também está sendo mostrado por alguns estudos, em que essas crianças são acompanhadas depois desses primeiros 1000 dias, e as crianças que tiveram, durante 6 meses pelo menos, leite materno exclusivo, e após esse período tiveram uma organização muito grande ou rigorosa em relação à dieta de qualidade, com frutas, verduras, alimentos que são pouco processados, muitos desses alimentos in natura para essas crianças, né? Comparado ao grupo em que a alimentação não seguia essa regra tão rigorosa, a gente vê que o desempenho lá na frente, já com 6, 7 anos de idade, em relação à memória, taxa de reprovação, taxa de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual também diminui. E esse raciocínio, aparentemente mais lento, um pouquinho mais devagar, ele não impacta numa diferença substancial em relação à capacidade produtiva ou de trabalho no futuro, tá? Ele só mostra que traz algumas dificuldades aqui no início, e que aí isso aliado a uma família desestruturada, a um ambiente escolar desestruturado, professores que não têm bom preparo para poder ministrar aulas, e essa criança com um pouco mais de dificuldade do que era para ter no natural, é estatisticamente relevante, mas não é absurdamente diferente. A gente está falando aí de 8, 10, às vezes 15% nessa diferença. Somando todos esses fatores de contratempo, a gente tem aí, claro, uma rota muito clara de evasão escolar no futuro próximo, né? Por conta de uma dificuldade que poderia ser vista já desde lá do início, da ponta, tá? Não consegui amamentar, então eu vou redobrar os meus cuidados com essa alimentação, vou redobrar meus cuidados com todas as questões relacionadas ao sono dessa criança, a rotina de vida que ela tem que imprimir, né? A brincar, a ficar mais livre, né? A criança precisa brincar entre pares, né? A gente precisa considerar que o que vai fazer com que exploda, né, toda a área de contatos sinápticos do cérebro da minha criancinha é o contato com outras crianças, brincadeiras criativas e brincadeiras que elas precisem construir um ambiente dentro do mundo lúdico, e não coisas que já vêm pronta, em que a criança não precisa fazer nada, só tem a indicação de apertar um botão, a indicação de fazer um comando. Eu preciso que ela crie em cima das histórias, que ela monte todo o seu material. Então madeira, uma garrafa de plástico, num ambiente de areia, tinta para essa criança poder brincar. Ela precisa ser mais livre, né? Ela precisa estar interagindo com os seus pares para poder aprender um pouquinho mais sobre como é o relacionamento interpessoal, sobre como conviver em sociedade. Isso tudo vai ajudar demais a todas as conexões sinápticas. E aí sim, eu preparo com muita calma, estímulos corretos,
essa criança para uma educação de qualidade ali na frente. Ela está mais apta a aprender. Ela tem muitas conexões sinápticas, ela tem a mielina, né, ou o processo de mielinização sendo feito com alta qualidade por conta de um bom valor nutricional. Tudo isso influencia no desempenho escolar dessa criança. Tá? A gente deve começar a entender que, independente de diagnóstico, nós precisamos nos ater a esses fatores desses primeiros 1000 dias de vida. A gente sabe que a poda neuronal está ocorrendo durante esse período. Eu tenho migração neuronal para todas as áreas cerebrais. Essas células que estão migrando vão ter que se diferenciar em neurônios adultos ali, né? Funcionais, morfologicamente funcionais. E assim que chegam no local onde tem que chegar, que se desenvolvem como células neuronais morfologicamente funcionais, elas vão começar a se conectar umas com as outras. E aí tudo vai ser por tentativa e erro e testes. Todas as sinapses que estão sendo constituídas, que estiverem sendo utilizadas por essa criança com benefício próprio, e quem vai dizer o que está funcionando ou não é a emoção, é o sorriso quando algo dá certo e o choro quando algo dá errado. Vai dizer para as sinapses o que está acontecendo aqui fora, qual caminho seguir, por onde eu tenho mais economia de energia e maior eficiência nos resultados do planejamento feito pela criança, e por aí vai. A gente se engana achando que esses pequenos não raciocinam, né? Raciocinam sim, raciocinam muito. E para raciocinar, quanto mais eu consigo fazer com que ela tenha base de experiência, mais ela tem substrato para criar e inventar o mundo, raciocinando a partir dos conhecimentos que ela já tem na memória. Sim, memória. A gente precisa lembrar que com 5 meses de gestação, tá? A criança já é capaz de perceber a voz, né, do pai ou da mãe aqui de fora. Essas ondas sonoras penetram os tecidos, chega até o pavilhão auditivo da criança e é capturado pela parte auditiva. Ela já está funcionando com as conexões prontas, tá? O que esses estudos vêm mostrando para a gente é que o afastamento materno precoce pode ser por morte ou por abandono, a nutrição inadequada tanto da mãe durante a gestação quanto da criança após o nascimento nessas fases podem influenciar em todo o conjunto do neurodesenvolvimento, limitando a formação de sinapses, impactando na qualidade da mielinização que é feita para a comunicação entre essas células neuronais, né? Fazendo com que essa criança apresente lá na frente reflexos que foram plantados aqui atrás, né? Então, aos 5 meses, ela já consegue perceber, e ao nascer, ela reconhece isso. Isso é memória. Reconhece, vira o rosto quando escuta e para de chorar. Por exemplo, se estiver chorando, escutar a voz da mãe ou do pai. Eu tenho uma passagem que aconteceu na minha casa com meu filho, o Heitor. Ele tinha 2 anos de idade. Estava iniciando a fala. E aí ele viu uma lagartixa no alto da parede. Ele apontava e dizia assim, ó, papai, mamãe, olha a lagartixa. E a gente falou, legal. Aí ele disse, ela está presa lá em cima. Isso é ele raciocinando, a partir de todas as coisas que ele já tinha visto e ouvido, o que poderia estar acontecendo com essa lagartixa lá no alto da parede. E aí ele disse, o neném quer salvar ela. Eu achei curioso, minha esposa também, perguntamos, e como é que você faria isso? Aí ele parou, botou a mãozinha assim no queixo, fez o neném vai pegar um helicóptero. Veja se isso não é raciocinar, se ele não está juntando todos os arquivos do conhecimento que ele tem. Pode ser uma coisa absurda para um adulto pensar que dentro de uma sala de uma casa você vai pegar um helicóptero para salvar uma lagartixa, mas observem que a perspectiva dele, olhando da altura que ele tem para uma lagartixa no teto de uma casa, é completamente diferente da nossa perspectiva. E ele puxou da memória dele o que ele poderia conhecer para poder lograr êxito num planejamento para salvar a lagartixa. E aí eu falei, mas você ia pegar um helicóptero, filho? Aí ele parou, olhou e falou, olha papai, também pode ser um foguete. Então a gente tem que ter muita consciência disso. Isso é maravilhoso, tá? A gente saber que
essas crianças não só estão escutando tudo que acontece, percebendo tudo com uma antena, um radar ligado, que é assim, ó, absurdamente eficiente. E em cima disso estão aprendendo como lidar com essas informações para colocar em prática a partir de planejamentos que elas fazem, tá? E quanto melhor for o ambiente para que ela possa explorá-lo livremente, mais essa criança se desenvolve. A estimulação precoce não significa ensinar física quântica, botar uma criança para ler. Eu não quero que aos 4 anos meu filho esteja lendo e escrevendo. Eu quero que ele esteja feliz, brincando, se conectando com outras crianças, utilizando materiais para criar suas próprias ideias, mexendo na terra, sabe? Olhando ao ar livre. É óbvio que para essa geração é importante que ela tenha um período também para brincar com tablet, para brincar com um pouquinho com celular, com jogos eletrônicos. Isso é fundamental. Ah, professor, mas aí entra outro dilema, a partir de que idade? Pois é, não vamos fazer isso nos primeiros 1000 dias de vida. Nós temos muitos outros estudos que mostram que uma criança, nesses primeiros 1000 dias de vida, que vai até ali os 2 anos de idade, ela não aprende com a tela. E, sinceramente, eu tenho muito mais atividades para ensiná-la em relação à coordenação motora, a exploração de ambiente, a observação de como eu me comporto, do que tem um tablet para uma criança de 2 anos. O que a gente vê hoje nas creches passa um pouco pela desinformação em alguns locais, em que essas crianças de berçário, de 0 a 2 anos, estão ali escutando ou vendo a imagem de um desenho infantil, de um seriado infantil, alguma coisa desse tipo. Eu não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas vocês sabem do que eu estou falando. Quando na Inglaterra nós temos um experimento muito interessante em que um grupo de crianças que tem ali mais ou menos 1 ano e meio, elas já entendiam todos os comandos em inglês. E tinha uma professora que foi escolhida para fazer o experimento com esses 2 grupos de crianças de 1 ano e meio ali de idade, em que ela era uma chinesa, então ela fala mandarim, e que dominava bem o inglês. E qual era o papel dela? Ensinar a esses 2 grupos de crianças todos os mesmos comandos que eles já sabiam em inglês, na língua mandarim. Então, ela fez presencialmente com um grupo e foi filmado. Então, botaram uma câmera atrás, botaram as crianças sentadas, uma câmera no fundo, a professora sentada na frente da câmera e das crianças, ela todo dia ministrando a aula dela, com os comandos de pega, entrega, vem aqui, tá? Coisas desse tipo, e as crianças da aula presencial ali sentadas na frente dela, enquanto o outro grupo estava com uma tela na frente deles, tá? E estava ali assistindo a mesma aula, eles viam apenas a professora, as crianças que estavam ali não apareciam na filmagem, então era ela, com os mesmos comandos, mesmas entonações, também dando aula, só que ali na frente da tela. O resultado é que as crianças que estavam com a professora presencialmente, aprenderam todos os comandos em mandarim. A criança, como a gente já falou em outras palestras, e a gente sempre fala nas aulas de neuropsicopedagogia, ela tem uma grande capacidade de aprendizagem nessa fase. E, em específico, a parte da linguagem, ela começa a ser formada logo ali no início da vida. Por volta de 6 meses ali de idade, eu começo a construir ali as sinapses que vão ser responsáveis pela compreensão da fala e pela fala em si. E até os 2 anos de idade, ela está com todo esse aparato de compreensão e de coordenação motora e até de desenvolvimento motor para que ela comece a falar. Antes dessa idade, ela já entende tudo, já está aprendendo, e ela é capaz de aprender qualquer língua do mundo. E mais, ela é capaz de repetir com exatidão, sem sotaque, qualquer vocábulo de qualquer língua mundial, assim que ela nasce, quando ela tem essa idade. À medida em que eu vou ensinando uma língua para essa criança, ela vai especializando as células neuronais, e aí ela vai criando a capacidade cada vez maior de falar com aquele sotaque específico da língua que está sendo ensinada. Se forem 2 línguas, se forem 3 línguas, ela vai se especializar no sotaque de todas essas. Por isso, uma criança que aprende a falar antes da alfabetização tende a não ter sotaque,
quando ela fala uma segunda língua. Isso é muito legal, né? Então, mostra a capacidade que essas crianças têm de aprender. Então, elas aprenderam ali os comandos em mandarim com muita tranquilidade. As outras não. Por quê? Eu preciso ativar várias áreas cerebrais. Dentre elas, eu tenho área visual, com área auditiva, com a área das memórias, para fazer um processo de aprendizagem. Não é um processo que é exclusivo de uma área só. Sabemos que existe uma estrutura em específico que é responsável por consolidar a sua aprendizagem ou formar as suas memórias. Mas ela faz o quê? Ela pega uma informação que é muito importante, que foi uma informação que foi dada atenção a ela, e que após essa informação ter tido todos os aparatos de atenção, e aí eu vou ligar várias áreas do cérebro, isso foi confrontado com a área emocional para saber qual a impressão da pessoa sobre aquele assunto, e aí decidiram que sim, é um assunto muito importante. Foi consultado no seu arquivo de memória se você já tem isso gravado, foi dito que não, e como isso é muito importante, relevante emocionalmente para você, precisa ser consolidado e passar a virar memória, um aprendizado definitivo. Temos o hipocampo como estrutura que faz isso. E dentro do nosso curso, a gente explica todo esse processo de transição, de uma simples informação que até hoje não teve registro na sua cabeça, até que ela possa ter registro na sua memória, se tornando um aprendizado de fato. Quando o professor conhece esse caminho, essa mágica e tudo que pode influenciar na passagem de uma mera informação para uma informação importante que vai durar para sempre no seu cérebro, ele começa a achar um caminho mais eficiente para poder aplicar o seu conhecimento ou a sua disciplina ou o conteúdo que ele precisa aplicar, de forma que essas crianças tenham mais possibilidade e efetividade no ensino e na aprendizagem. Então, apesar de ter uma estrutura que faz isso, que é o hipocampo, a aprendizagem, ela é dependente de um conjunto de estruturas. E quando a gente bota uma pessoa, uma tela para crianças abaixo de 2 anos, ela não reconhece a tela como sendo ser humano. Ela não desvincula a imagem do ser humano da tela. E aquilo é uma coisa que ela não identifica. E ela não dá atenção devida para que essa informação possa entrar, receber importância emocional e a partir daí virar memória. A gente precisa lembrar que o afeto, a influência que o educador ou o cuidador ou o pai ou a mãe tem sobre o filho é um dos caminhos mais fortes para a aprendizagem efetiva. E com uma tela, a criança não consegue desenvolver esses aspectos de afeto, né? Os seres humanos, independente se é o pai biológico, a mãe biológica ou não, à medida em que tem contato com uma criança, eles liberam ocitocina, que é um hormônio que vai trazer, dentre várias outras coisas, o vínculo entre essas pessoas. E a partir deste vínculo, eu mexer com as emoções, eu consigo dar importância àquele momento, àquela pessoa ou àquela situação. E a partir desta importância cognitiva, emocional, eu tenho a capacidade de prender a atenção. E após a atenção estar prendida, eu consigo então a aquisição da informação que está sendo passada. A partir desta aquisição e do envolvimento emocional, este estímulo ganha intensidade e pode se tornar uma memória duradoura. Então são várias etapas, e para que tudo isso funcione plenamente, eu preciso de um cérebro muito saudável, bem mielinizado, com muitas associações para serem feitas, que tenha passado por várias experiências para ter um grande acervo de associação, para entender qual informação ou estímulo que está chegando é de fato importante e deve ser gravado. Olha a magia que é isso, gente, né? Então isso está nos primeiros 1000 dias. A gente não quer rotular nenhuma criança. A intenção de olhar com mais de perto para essa fase é simplesmente a intenção de não deixar passar um dos momentos de maior oportunidade para o desenvolvimento de um ser humano. Durante esses 1000 dias, eu tenho a capacidade de inventar e reinventar histórias, sinapses, conexões.
eu sou capaz de fazer com que uma criança que esteja com algum atraso no seu desenvolvimento possa correr com esse desenvolvimento normal. Eu sou capaz de fazer com que crianças que aparentemente possam estar numa trilha atípica de neurodesenvolvimento possam se aproximar o máximo possível de uma trilha típica de neurodesenvolvimento. E para isso eu vou precisar de uma equipe muito grande em torno dessa criança. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, obviamente, né? Pediatras, neuropediatras, psiquiatras pediátricos. Quer dizer, é muito bacana a gente saber que dar o suporte nessa idade surte mais efeito do que depois desta idade de 2 anos. E que o diagnóstico necessariamente não é importante antes desta fase. Que mesmo que não exista uma confirmação diagnóstica, essa estimulação tem que se fazer presente. Isso já é prática em muitas maternidades, em muitos serviços, né, de maternidades de hospital pelo Brasil afora, graças a Deus pelo mundo afora. A gente sabe que uma criança, principalmente prematura, quando nasce, já vai para uma sala de estimulação precoce, já sai com um encaminhamento para que isso não pare, para que essa criança possa, né, ter um crescimento e um desenvolvimento muito parecido com as crianças que não tiveram nascimento precoce ou com baixo peso, que é considerado aí abaixo de 2,5 kg, né? E quando esses estímulos precoces, que são, repito, as coisas simples, né? Rolar, controle cervical, tá? Controle do tronco, engatinhar, andar, são esses estímulos mesmo muito simples, que vão dar condição, com esse pequeno desenvolvimento motor, a uma exploração do ambiente que vai puxar o desenvolvimento psíquico, que aumenta a capacidade de planejamento exploratório, fazendo com que o motor se desenvolva cada vez mais porque está sendo mais exigido e essa roda vai girando, né? Eles têm desenvolvimento depois normal, eles acompanham, eles vão embora. Quando a gente fala em questão do futuro, da alimentação, do acúmulo de gordura, e realmente a gente tem alguns estudos que vêm apontando isso, mas não tem uma relação de causa e efeito. Eu aumento as chances. E aí sim, eu posso aumentar as chances de doenças cardiovasculares, diabetes no futuro, para crianças que tiveram uma nutrição muito ruim, principalmente nesses primeiros 1000 dias e até os 10 anos de idade, tá? E para que a gente faz isso? Não é para jogar em cima dos ombros da mãe uma responsabilidade de amamentar a qualquer custo, porque tem casos em que ela não vai conseguir, mas é para jogar nas autoridades uma responsabilidade de que eu preciso de profissionais mais bem treinados nos hospitais para fazer o aconselhamento de amamentação para essas mães, a orientação ali da lactação. Eu preciso de mais doulas, eu preciso de mais gente num pré-natal cuidando da nutrição desta grávida, eu preciso de exercício físico para elas. O profissional de educação física é importantíssimo por todo esse período de desenvolvimento. Ele está dentro das escolas, ele está fora das escolas, ele está em ambientes de clube, ele pode estar junto com a mãe durante o pré-natal dela todinho. Quer dizer, gente, a gente precisa começar a investir mais em capacitação de quem está no entorno das mães e dos pais, para que eles estejam esclarecidos da importância desses primeiros 1000 dias de vida. Senão, a gente corre o risco de, por desinformação, criar uma sociedade aí para frente, realmente com mazelas que poderiam ser evitadas. Então, o impacto do investimento pesado em melhorar as condições de mães que estão trabalhando na hora que elas têm uma licença maternidade, e do pai também, aumentar isso, fazer subsídio em cima disso, deixar para as populações pobres e que não têm condição de comprar tantas frutas, verduras e legumes como tem pessoas de classe média, fazer sim um subsídio em cima desses alimentos, sobretaxar os alimentos que são ultraprocessados. O que você pode economizar hoje, aliás, na verdade o que você pode deixar de arrecadar sobretaxando esses alimentos, fazendo com que ninguém compre ou que diminua a compra, você vai economizar lá na frente em problemas de saúde. 30% das mortes hoje são relacionadas a AVC e infarto agudo do miocárdio. A maior parte deles proveniente da diabetes do tipo 2. E que se a gente não olha para essa criança hoje,
a gente pode desenvolver um adulto com maior tendência de desenvolver essas mazelas. Então vai muito além da capacidade intelectual, né? A capacidade intelectual em si, ela é uma caixinha de surpresa. A gente vê isso até dentro dos espectros de diagnóstico. Você tem lá o TEA, tem a síndrome de Down. Poxa, olha a revolução que foi feita com as pessoas que têm síndrome de Down, né? Em relação à capacidade intelectual, autonomia, trabalho, casamento, vida. Então, o que eu preciso é voltar a conhecer as janelas do neurodesenvolvimento a partir do nascimento, tá? E cuidar para que essas crianças entreguem exatamente aquilo que as janelas pedem de desenvolvimento, nem mais, nem menos. E que se isso ainda não estiver presente nessa criança, que eu possa fazer todo o ambiente favorável, estimulando as entregas necessárias. Eu não quero mais do que isso, e não precisa mais do que isso. Se tiver alguma coisa que tem que ser a mais para as crianças, brincadeira em conjunto, mais tempo livre, mais tempo de criação, tinta na mão, parede que ela pode sujar, papel que ela pode rasgar e jogar fora, roupa que ela pode sujar. É isso que vai fazer uma criança feliz e saudável. A estimulação precoce é importantíssima. Ela só não pode ser confundida com pressão precoce. A pressão que um adulto vive para ser mais qualificado, ser o melhor, ter bom desempenho, não pode aparecer para a criança. Vai ter um momento em que este indivíduo sofrerá essa pressão, e este momento é depois que estiver adulto e não antes. O nosso papel, enquanto geração educadora da próxima que está vindo, é protegê-las contra toda essa pressão e prepará-las fisicamente, intelectualmente e emocionalmente para esse mundo que elas vão ter que encarar no futuro. É uma fala que eu digo em quase todas as vezes que eu faço uma palestra ou uma aula. Se a gente aponta o dedo dizendo que a geração de hoje não se comporta, não respeita os mais velhos e não está muito querendo saber de estudar ou de se profissionalizar, a culpa não é dessa geração. A culpa é de quem ensinou, que não soube fazer o papel direito. Então eu convoco você que está incomodado com isso, que está vendo a sociedade perder as suas crianças porque não tem tempo nem para educar, para vir aqui, professor, pai, mãe, interessado no futuro do seu filho, e fazer o curso de neuropsicopedagogia com a gente, porque isso vai mudar a sua vida e a das gerações futuras. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato com a gente, vamos tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, não só sobre o curso de neuropsicopedagogia, mas também respondendo as perguntas e dúvidas. Estamos aceitando também temas de novas palestras para que a gente possa tratar aqui com vocês desses assuntos. Vou deixar um e-mail para que vocês possam encaminhar esses temas. O e-mail é filipe.bononi@sensupeg.com.br. É o meu e-mail e eu repasso isso aqui para dentro da faculdade para que a gente possa então depois ver se tem algum tema aí que chegou com mais força sendo pedido por todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.